Programa Revista Rural. Um oferecimento. Roundup, há 50 anos contribuindo para um mundo mais sustentável. E Família Fox, quem usa não troca. Se é agro, é Bayer. E se é Bayer, é bom. Olá pessoal, e aí, como foi a semana? Aqui nem preciso dizer, né? A gente trabalhou um bocado para trazer um programa especial feito com muito carinho, especialmente para você. Confira os assuntos de hoje. As cores e sabores da pitaia. Exploração sustentável da floresta garante renda e preservação. Queijo feito com amor e respeito aos animais. Gosta de caju? Então não perca a reportagem. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez, mas antes, já dá um joinha aí, quem não se inscreveu, se inscreve. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá! Gosta de pitaia? Essa fruta exótica, colorida e de sabor único vem ganhando cada vez mais espaço no país e os pesquisadores desenvolveram novas variedades para todos os gostos. Uma história de quase 30 anos. Foi em 1996 que a Embrapa começou a trabalhar com a pitaia. Inicialmente foram coletados materiais da região do Cerrado, que vinham através de doações de colecionadores para que a entidade caracterizasse algumas espécies nativas. E a partir daí nós montamos uma coleção de germoplasma. Com base nesse banco de germoplasma, nós começamos a selecionar e caracterizar espécies e acessos dentro de espécie. O nosso principal objetivo era desenvolver cultivares adaptadas às condições do cerrado e resistentes à doença e principalmente autocompatíveis, ou seja, que não dependem de polinizações manuais. Através do trabalho de pesquisa realizado, a Embrapa está oferecendo ao mercado 5 cultivares geneticamente superiores da fruta, sendo as primeiras registradas no Ministério da Agricultura. Entre as cultivares que a Embrapa está lançando, essa é a BRS Luz do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenocereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Grande, com a média de 600 gramas, uma polpa firme, sem amolecimento interno. Apresenta poucas brácteas, que é uma característica interessante para o mercado. Uma planta muito produtiva, produtividade chega até 30 toneladas por hectare, é uma planta autocompatível, né, e bem adaptada a várias regiões do Brasil. Esta é a cultivar BRS Lua do Cerrado. É uma cultivar da espécie Selenocereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Né? No caso da BRS Lua do Cerrado, ela tem o fruto arredondado, né? Também apresenta poucas brácteas, e o Brix também pode atingir 17 graus Brix, então a polpa com uma doçura bem interessante. A planta é uma planta vigorosa, produtiva também acima de 30 toneladas por hectare. É uma planta também que apresenta autocompatibilidade, ou seja, não é necessária fazer a polinização manual. Esta é a BRS Granada do Cerrado. Essa cultivar foi obtida a partir de um cruzamento entre duas espécies, Selenocereus undatus e a Selenocereus costarricensis. Esse cruzamento, então, gerou esse fruto redondo, tamanho em torno de 250 gramas, polpa vermelha, casca vermelha. A planta muito vigorosa, muito produtiva, com potencial acima de 30 toneladas por hectare. E uma planta autocompatível, que dispensa a polinização manual. Esta é a BRS Mini Pitaia do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenocereus cetáceos,
da casca vermelha e da polpa branca. É popularmente conhecida como saborosa, porque ela apresenta uma combinação perfeita da doçura, que é o grau Brix, com a acidez. Ela é considerada a pitaia mais saborosa do mundo. E a cultivar desenvolvida pela Embrapa, ela é bem produtiva, é uma planta autocompatível. Realmente essa pitaia tem um grande potencial para esse mercado de frutas especiais. Esta é a BRS âmbar do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selencereus megalanthus, que é a pitaia amarela de polpa branca. O diferencial dessa pitaia é a doçura, né? A pitaia mais doce, pode chegar até 22 graus Brix. A cultivar desenvolvida pela Embrapa é muito vigorosa, muito produtiva. Existe um paradigma, né, que a pitaia amarela não pode ser cultivada no Brasil, mas através do melhoramento genético isso foi possível, com alta produtividade e mantendo as características do fruto. Através de parcerias público-privadas, as novas cultivares foram plantadas, testadas e validadas em todo o país. São materiais que vieram para suprir essa necessidade e dar realmente um ganho muito grande. Eu vejo a pitaia como mais uma alternativa para o produtor rural, né? Em função de ter um manejo bastante simples, né? Um custo de produção relativamente baixo, e é uma fonte de renda a mais, então ela vem como uma alternativa para aumentar a renda da propriedade rural. É bem resistente, mais resistente do que a branca comum, não deu doença aqui, está com 3 anos e pouco, não é passado aqui, o sistema é todo orgânico, e não foi passado água sulfocáustica, esses remédios aí que tem, não passamos nenhuma pulverização e está bem sadia, e é excelente para plantio orgânico. Frutas bastante saborosas que têm agradado ao consumidor. Portanto, nas nossas avaliações, até o momento, temos percebido, temos entendido que são variedades bastante promissoras para a nossa região, aqui no semiárido, né, do Vale do São Francisco. Um lindo projeto envolvendo mãe e filha vem criando bovinos e caprinos com respeito aos animais e produzindo queijos maravilhosos de dar água na boca. Tá curioso? Então confira a reportagem. Um problema de saúde familiar transformou uma enfermeira numa criadora de vacas e cabras. E hoje ela depende única e exclusivamente dos queijos fabricados através do leite destas duas espécies. O trabalho, realizado em família, conta com a ajuda de sua filha. Luísa, para a gente começar a entender o trabalho de vocês, estamos na área de pré-parto das vacas. Exatamente. Qual que é a importância disso dentro do trabalho aqui do Capril? A gente fala assim, tem 2 pilares extremamente importantes numa criação de vaca. O pré-parto e a criação das bezerras. Então, se a gente tiver um pré-parto que não dê um conforto para elas, não dê sombra, que não forneça a ração necessária, a matéria necessária verde, tanto de silagem como capim, ela não vai ter uma lactação boa. Então, é no período de lactação da vaca que a gente vai ter 2 fatores, um bezerro de qualidade e uma lactação de qualidade também. Hoje aqui vocês trabalham com quais raças? A gente trabalha com Jersey. Começamos com Jersey, aí as holandesas vieram por questão de quantidade e também a gente tem alguns exemplares de girolandas, né? Mas a intenção mesmo é ficar só com Jersey por qualidade de sólido e holandesa de quantidade na produção do leite. Você falou da importância do bem-estar, né? Da saúde animal nessa hora do pré-parto. Quais são os principais cuidados que vocês aqui têm hoje para exatamente ela ter esse maior conforto? Então, assim, a gente tem o período de secagem da vaca, né? Quando ela não é primípara, então ela já está no leite. Então, com 7 meses, depende da qualidade, de como ela está na lactação. Então, se com 6 meses ela já começa a baixar muito, a gente já seca ela e deixa aí um período de 3 meses para ela ter esse descanso aí na lactação. Então, depois que elas secam, elas ficam 1 mês no pasto, descansando, né, incorporando. A gente tem muita Tifton no pasto, então é matéria muito proteica para elas, então é de ótima qualidade. E aí depois a gente traz elas aqui para o pré-parto, que aí a gente tem uma alimentação um pouco mais balanceada, justamente
para que ela tenha a matéria necessária para suprir e ajudar no crescimento do bezerro, né? Então, nesse terço final de lactação é onde a gente fecha elas, no quesito de colocar elas em sombra, porque já tem muitos estudos que mostram quando está com uma temperatura muito alta, ela não vai ter uma lactação boa. Então, assim, tudo que a gente faz é realmente baseado em vivência e em estudos também que comprovam e cada vez mais que o bem-estar animal vai trazer muitos benefícios, tanto em questão do parto, que vai ser melhor para ela, não vai ter retenção, não vai ter dificuldade, ela vai ter uma lactação, já entrar numa lactação muito bem, e principalmente o bezerro ou a bezerra que nascer vai estar muito saudável. Aqui no Capril, as vacas, ou as meninas, como a Luísa gosta de chamá-las, não são as únicas estrelas da produção. As cabras também têm uma importância muito grande. E ó, dá um queijo saboroso. Quais são as raças hoje que vocês trabalham aqui no Capril e como vocês lidam no dia a dia no trato dos animais? Nós temos a Sunny, que são as brancas, e nós temos a parda alpina, tá? A gente já teve a Tockenburg, outras raças, anglo-nubiana, mas aí nós fizemos uma seleção. Como a gente já veio com essa criação de muitos anos, então a gente chegou nesse consenso de questão de litragem, né? É a mesma coisa que a gente fez a seleção em relação às vacas ali da holandesa e da Jersey. Então a gente está deixando essas raças e vai fazendo um choque genético para permanecer aí essa litragem, toda essa raça, né, a genética. E a gente trata o dia inteiro, né? Vocês têm a produção totalmente verticalizada, né? Tanto das vacas quanto das cabras. Para você, qual que é o principal desafio de vocês produtores hoje? Olha, são muitos, não são poucos, mas o maior desafio com certeza é sempre a volatilidade do mercado. Esse up and down da economia, né, influencia muito direto a nossa produção. Principalmente questão de insumos, sempre muito caro. Como eu falei, começamos com 45 de milho, hoje bateu 90, agora voltou para 70. Então tudo depende muito da economia, tá muito volátil ainda. E principalmente o mercado interno e a questão da importação do leite de fora, né? Então, como estão trazendo muito leite da Argentina, do Uruguai, isso faz com que o nosso leite fique muito abaixo, né? Porque a concorrência, querendo ou não, aumenta, né? Então, provavelmente, como está acontecendo, o nosso leite está muito barato. Então, não está fechando a conta, assim. Então, realmente E mesmo com essa luta diária, né? O que faz vocês se manterem de pé, acordar todos os dias e vir trabalhar? Essa paixão. 35 anos é o que eu falo, filha, a gente continua nessa luta e eu acho que esses desafios é que a gente faz acordar e acreditar e que vai dar certo, né? Como deu certo, a gente veio de uma outra estrutura, reorganizamos tudo aqui, uma área que a gente investiu bastante e tem muito que investir. Tomando todos os cuidados com a higiene do local, é na queijaria que a mágica da transformação do leite acontece. Entrou o leite, a gente faz o teste de Dornick e a fosfatase alcalina. Aí a gente põe o leite para ferver, ele atingindo os 65 graus, a gente permanece com ele meia hora, fazendo no silêncio para que ele faça o processo de matar, vamos dizer, os micro-organismos que estiver. Depois desses 30 minutos a gente desce a temperatura, vai descendo e fazendo conforme o tipo de queijo, a gente fez a pasteurização, quer dizer, baixou essa temperatura, vai fazendo o processo dos queijos. E aí a gente vai pondo o cloreto de cálcio, vai pondo um fermento para o tipo de queijo e vai pondo o coalho, tá? Então, hoje nós estamos fazendo a massa do Boursin. Fizemos o queijo frescal, já fizemos, e estamos fazendo hoje a massa do Boursin. Então, foi o processo que vocês viram aqui. A gente fez todo esse processo e agora nós estamos deixando ele ficar na dormência. Então, após todo esse processo de pasteurizar, deixar ele com esse processo, ele fica aqui por 12 horas e amanhã, ou mais a gente já está tirando ele
para fazer a massa do bursan. Aí a gente tira ele daqui, põe ele todo no varal que a gente fala pendurado, que daí ele fica num processo de secagem. Célia, como começou esse trabalho aqui seu, primeiramente, né? Com os animais, com os queijos, é coisa de décadas já, né? Sim, são 35 anos de trabalho. Eu comecei criando as cabras por necessidade, que meus filhos, 3 filhos, e a primeira filha tinha muita necessidade de tomar leite, né? Eu amamentei até o 8º mês, então hoje ela tá com 36. Aí eu não amamentei e não consegui achar, uma alergia enorme, né, uma diarreia intensa, até que a pediatra recomendou leite cabra. Ela já estava ficando mais baixo peso e tudo, então começamos com procurar leite de cabra. E uma loucura, né, 1 ano assim e meio nessa tentativa de achar, e a cabra é sazonal, tem horas que tem horas que não tem. E aquilo que eu estava explicando, que por que a gente tem o período, o ano inteiro, leite. Então, eu vou trabalhando com as cabras. Depois eu entrei em trabalho de parto prematuro. Precisei do leite, meu filho nasceu também, precisando do leite de cabra. E a Luísa, por consequente. Aí eu falo, gente, eu não acho leite, eu vou começar a produzir, né? Meu pai tinha a área junto com os irmãos, e é aqui próxima, e eu comecei a criar uma cabra, 2 cabras, o pessoal me conhecendo, nossa, eu preciso de leite e tal, e é onde a gente começou a ir procurar ter a excelência do leite. E essa área tem muita história, que é a fazenda, né, onde meu avô começou a vida com o café, e a minha prima estava vendendo, eu comprei um pedaço, e dei início a essa nova, a criação toda, de novo, tudo aqui. Por conta da pandemia, a Luísa, que é formada em Direito, foi trabalhar de casa. A partir daí, sua vida mudou e de lá ela não saiu mais. Ela faz uma parte, eu faço outra e a gente está sempre aqui nesse intenso trabalho aí, essa busca. Uma mudança radical, né, Luísa, para você? 100%. E aí, bastante. A gente... Assim, o que eu falei, é uma correria muito grande, a gente passa assim, muitos dissabores, porque produzir não é fácil. Eu falo que o leite não sai na caixinha, não cai na caixinha. Então deu para vocês verem um pouquinho do nosso trabalho em produzir, em ter que alimentar o animal, ver o conforto, ver se tem a água limpa, a água boa, o sal, né? A saúde aqui de todos, ou equipe que a gente tem que ter de funcionários. Então tudo isso requer assim, um trabalho muito intenso. E hoje a gente está aí em busca de novos desafios e um grande trabalho aí de comércio e lutar aí. A Luísa está se dedicando bastante e foi fazer os cursos, né? E melhora cada vez mais no nosso trabalho aqui, em queijos. Então ela está se especializando em fazer queijos, faz uma mussarela maravilhosa, burrata. Você teve essa mudança radical, Luísa, e pelo que a sua mãe está contando pra gente, as esperanças na continuidade desse serviço estão contigo. É o teu plano agora? Foi uma decisão realmente que não foi imposta. Eu falo que o carrapato da roça me picou e eu voltei, né? Porque eu nasci no meio das cabras, então a minha história é literalmente tá do lado da minha mãe, montando em cabra, ajudando ela a pegar a serragem, pegando os capim, né, mãe? Lembra? Então, isso sempre foi muito enraizado na minha vida, sempre foi. Mas eu, durante a minha vida toda, tive outros caminhos, né, que graças a Deus foram ótimos, mas a gente não programa às vezes, né? E aconteceu de eu voltar. E eu sempre acreditei muito, assim, eu sempre vi meu pai e minha mãe trabalhando, assim, incansavelmente, e principalmente a minha mãe, né, na questão da produção, que sempre tocou tudo sozinha. Sempre tive muito orgulho e sempre vi tudo isso com a extrema qualidade que eu sei que ela é em tudo, que ela é maravilhosa, mas também na profissão dela original, que a minha mãe é enfermeira, né, e
ela era chefe do hospitalar e sempre foi com maestria. E aqui ela faz melhor ainda, entendeu? Porque lá ela tinha a possibilidade de tratar humanos, que dá para você conversar. Aqui você não pode conversar com o animal, mas você sente o que o animal precisa. E assim, a gente sempre teve um tratamento muito bom com as meninas e assim, sempre teve um tratamento muito bom. E agora tem essa questão do bem-estar, que cada vez mais, sempre tivemos, mas cada vez mais trazendo, né? Então, isso que eu sempre falo, eu tenho um produto de qualidade, questão de higiene, isso é necessário, mas também por conta de como a gente faz todo esse manejo delas, entendeu? Por ela ser talvez sozinha e ter que administrar tudo isso, que é muita coisa, ficava difícil ela também sair para fazer a venda, fazer exposição. Então eu vim para agregar isso também, né? Além de ter assumido toda a produção junto a ela, eu também vim para botar o rosto dela em todo canto. E assim, eu já falei isso em outras vezes e eu repito, a minha missão é que ela esteja no Brasil inteiro. E que está lá fora também, a gente vai, entendeu? Porque eu sei muito tudo que eles tiveram que abdicar para estar aqui. Tudo que eles fizeram para construir isso aqui. Então é questão de filha, é questão de honra e de admiração. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marilena Pacheco, Eusébio Pereira, Samuel Santana, Lacir Albino, Dedê Araçá, Ray John, José Emerson, Roberto Zibordi, Alexandre Gonçalves e Valdemir Celeprim. E continue mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. O tomate está presente tanto na saladinha de todos os dias, quanto na pizza do final de semana, sendo uma das hortaliças mais populares e versáteis da culinária. Mas até chegar no prato do consumidor, o tomaticultor desempenha diversos cuidados. A cultura do tomate é uma cultura que acho que o agricultor está familiarizado a conviver com o problema. Problema às vezes de chuva de granizo, doença, praga, uma cultura de ciclo intenso que o produtor precisa ter sempre muita atenção para manejar essas doenças, os acontecimentos. Então acho que as principais delas, né, acho que a requeima sem dúvida é uma doença que pode prejudicar a lavoura na sua intensidade máxima. E a gente tem outras doenças e pragas extremamente importantes. Então, desde o trips, que transmite vírus e pode acometer a cultura, mosca branca, trips, enfim. O agricultor geralmente não tem a máxima segurança comercial da cultura. Muitas das vezes você tem uma volatilidade da precificação do produto final, mas independente disso, o agricultor tem uma grande certeza, que ele precisa manejar a cultura da melhor forma possível, para ter a melhor qualidade, para ele conseguir ter a melhor produtividade e com isso se atentar, obviamente, a tudo que está acontecendo. A requeima causa manchas nas folhas e nas brotações, evoluindo para a queima ou mela geral da planta. No momento que a requeima, que é uma doença extremamente agressiva, no momento que ela acomete a cultura, o agricultor ele já está perdendo produtividade, né? No momento que a gente tem uma folha, um folíolo acometido pela doença, ela já tem menor geração de fotossíntese, vai contribuir negativamente para a formação dos cachos, do fruto em si, tamanho, qualidade, e se não manejada na sua forma inicial, ela pode comprometer 100% da propriedade da lavoura. E a gente, como Corteva, sempre orienta
fazer a adoção dos melhores produtos na plenitude do ciclo produtivo, ou seja, nos principais, no momento crítico da produção. E a cultura de tomate hoje ela tem seu ciclo de estabelecimento do pico produtivo na janela dos 25 dias pós-transplante até os seus 60, 70 dias. Essa é a fase crítica da cultura, é o momento que o agricultor tem que ter mais atenção. A cultura sempre demanda atenção, mas esse período é um período que você tem a definição dos principais cachos da planta, né? Para o bom manejo, atenção aos fatores climáticos e adoção de tecnologias são fundamentais. A requeima, que é um agente comprometedor, ela é uma doença caracterizada por baixa temperatura com alta umidade. No momento que a gente tem a convergência desses dois fatores, a gente tem uma grande propensão à incidência dessa doença. Não é uma regra, mas o fato é, quando a gente tem uma baixa temperatura e alta umidade, a gente precisa ficar atento com a melhor trato cultural para a cultura. Por isso, nesse momento, antes da entrada dos sintomas, associado a essa situação climática, associado ao momento de pico produtivo, a gente orienta a adoção de desorveiquincante. Obviamente, isso depende de uma avaliação criteriosa, em detalhe, por um engenheiro agrônomo. Mas a nossa orientação de bom uso da tecnologia desorveiquincante é nessa janela de pico produtivo, associada a uma situação de possível intempérie negativo. Com esse bom manejo, a gente consegue contribuir para a não entrada e disseminação da requeima. Tirar o sustento da floresta, mas preservando toda a sua riqueza para que ela nunca se acabe. Esse é o objetivo do projeto Bom Manejo, que vem transformando a vida de várias comunidades. O manejo florestal comunitário e familiar no estado do Pará é uma ação que acontece há bastante tempo. Por lá, as comunidades locais são consideradas guardiãs da floresta. Se nós queremos, enquanto governo, sociedade, promover o uso sustentável das florestas, nós precisamos ter essas famílias, essas comunidades e as suas organizações representativas como aliadas para desenvolvermos estratégias e políticas públicas de manejo florestal. E o manejo florestal ele veio o quê? Para organizar essa nossa atividade, esse nosso planejamento dentro da floresta, né, dentro de uma forma estratégica, considerando a nossa economia, o nosso bem viver e considerando também o meio que a gente vive. O desmatamento ilegal é um processo com grandes impactos, sejam eles ambientais ou socioeconômicos. E apesar dessa realidade, há quem faça da forma correta o trabalho. Quando uma balsa passa por um rio lotada de madeira, por exemplo, aquele material pode ter nota fiscal, rastreabilidade e origem. Usar não é destruir a floresta, isso é importante lembrar, né? A gente tem modelo para usar esses recursos de maneira racional, de maneira inteligente, de maneira planejada. É uma disputa entre o que está no imaginário das pessoas e uma reconstrução de novo imaginário para usar essa floresta de forma sustentável. Necessariamente, para que eles possam executar essa ação, eles têm que seguir todos os regramentos estabelecidos pelo governo brasileiro para que essa agenda seja legal. Boa parte dessas comunidades ficam em áreas de difícil logística, o que dificulta pegar um produto perecível e fazer com que ele chegue ao mercado que está na cidade. É preciso bastante articulação e organização. A gente parte de um modelo de fortalecimento que a gente vem entendendo qual a demanda de mercado para preparar essas comunidades para que elas tenham conhecimento dos processos inteiros, né, que demandam tirar um produto da floresta até ele chegar no mercado. Precisa de ciência técnica, precisa um pouco mais da organização comunitária ser mais capacitada. A gestão das comunidades precisa ser fortalecida para que ela não venha a ser entregue na mão das empresas, né, para que realmente ela seja realmente comunitária. Para ajudar da melhor maneira possível as comunidades, ao longo dos anos projetos vêm sendo desenvolvidos e registram resultados satisfatórios. O projeto Bom Manejo, na verdade, é uma linha de projeto que vem já na primeira década desse milênio, nos anos 2000,
e desenvolveu ferramentas silviculturais e de gestão de manejo florestal com o objetivo de, com sua introdução, aperfeiçoar o manejo florestal. Aprendemos nesses 20 anos entre a primeira fase e a segunda fase que não são tanto as empresas que vão salvar a floresta, são as comunidades florestais. As ferramentas que foram desenvolvidas no Bom Manejo, ela é completa. Elas te dão condições de elaborar um plano de forma mais qualificada, elas te dão condições de monitorar a floresta, de monitorar o social e o financeiro. O Bom Manejo, ele vem trazendo mais experiência para nós, a gente ter conhecimento como melhorar o nosso trabalho na floresta. A gente trabalhou também a questão do MEOF, né, que é a ferramenta para monitoramento financeiro da comunidade, para a comunidade entender qual que é as atividades, qual que mais gasta, né, de que forma que eles podem trabalhar isso para estar tentando tornar o manejo mais, né, efetivamente lucrativo. O projeto também permitiu essa aproximação com a comunidade manejadora, né, seja comunitários, realmente famílias. Então isso permite que a gente chegue próximo e que a gente transfira o conhecimento que já existe na academia. No atual cenário, as ameaças em relação à floresta amazônica são consideradas robustas, com diversos fatores e interesses econômicos envolvidos. A floresta a gente não entra nela de qualquer jeito. Se a gente entrar no coletivo, quer dizer, uma cabeça pensa, mas se tiver mais cabeça ali, mais elas vão pensar junto e vai ajudar a desenvolver, a pensar melhor para contribuir para a floresta. O crédito sozinho não dá certo. Nós temos que sim ter parceria com as instituições que atuam dentro dessa linha. E o crédito ele ser um apoio para as comunidades desenvolver as suas atividades. A floresta, ela mostrou para a gente que ela só funciona porque todo mundo que está lá dentro, todas as árvores em diferentes idades, está todo mundo junto. Todo mundo coladinho, todo mundo crescendo junto, todo mundo se desenvolvendo junto. Para a gente entender a floresta, para a gente trabalhar com essa floresta, as instituições vão ter que fazer a mesma coisa. A floresta também representa um aprisionamento dos arbovírus que, mantendo a floresta, a possibilidade de transbordamento dessas zoonoses é muito menor. Então, eu que dizia que a floresta é alimento, nesse momento eu digo, a floresta é alimento e a floresta é saúde. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer e Linha Pastagem. As marcas da Corteva AgriScience mais lembradas pelos produtores. Tortuga, by DSM Firmenich. Branco, a força que o Brasil precisa. E Massey Ferguson, Born to Farm. O consumo de carne ovina cresce no país e, por conta disso, vários projetos de criação vêm alcançando grande sucesso. A Revista Rural foi visitar um desses criatórios. Originários da África do Sul, os ovinos White Dorper e Dorper conquistaram espaços por inúmeros motivos, dentre eles a fácil adaptação e também a rusticidade. No ramo de produção de carne, ela se destaca. Reconhecendo o potencial dessas raças, no Brasil, a Cabanha Interlagos, criadora e expositora de ovinos há quase 20 anos, investe no segmento. E para ela, além da genética, a qualidade no manejo sanitário e nutricional são fundamentais. A gente alimenta essas fêmeas paridas, né, muito bem, enquanto os cordeiros estão com as mães. Então elas recebem silagem de milho, silagem de capim, e o complemento da ração. A ração é essa balanceada e produzida aqui na fazenda.
E depois que esses cordeiros são desmamados, aí eles vão para o confinamento e também recebem uma alimentação de qualidade à base de feno, silagem e ração até atingirem o peso e a idade de abate. Hoje a gente abate os cordeiros entre 42 e 48 quilos de peso vivo e eles atingem normalmente esse peso por volta de 5 a 6 meses de idade. Após o desmame, os cordeiros passam pela seleção e recebem o manejo de acordo com a finalidade pretendida, que varia entre corte, leilão ou exposição. Hoje a gente trabalha um sistema semi-intensivo, né? Dependendo da categoria do animal, em qual fase que ele está reprodutiva, esses animais ficam mais a campo ou mais fechados em baias, né? Vai depender ali da categoria e do estágio que ele está. No caso de cordeiros de abate, esses animais ficam sim 100% confinados e recebem ali todo o bem-estar, o manejo nutricional, sanitário, né, necessário para que eles possam desenvolver e atingir o peso de abate no menor tempo possível. Aqui no nosso rebanho de produção, né, nós trabalhamos raças, mais de uma raça, né, no caso das matrizes, né, e utilizamos sempre daí os reprodutores Dorper e White Dorper. Falando do Dorper e do White Dorper, né, no caso como os reprodutores ou as matrizes do nosso rebanho PO, são sim animais muito rústicos, né, muito bem adaptados, com a grande vantagem de que as fêmeas ciclam o ano todo, né, então você consegue produzir cordeiros durante todo o ano, né, então isso sim é um diferencial da raça, né, além do que a gente já conversou aí da questão da precocidade, da adaptabilidade, da rusticidade dessas raças. Então por isso que elas deram tão certo no cruzamento com as outras raças também, né? Então seja ali com raças como Texel, Santinês, Ile de France, entre tantas outras aí que a gente pode citar. Cada vez mais exigente, o público consumidor de carne busca opções de qualidade e o cordeiro é uma boa alternativa. Daniel, conta pra gente um pouquinho quais são as estratégias que vocês utilizam para poder incentivar esse consumo. Bom, Ana, o primeiro passo é colocar no mercado produto de qualidade. Então todo aquele trabalho que nós vimos de como é feito até chegar naquele cordeiro pronto para o abate, eu acho que essa é a nossa principal propaganda. Você fornecer um produto diferenciado para o mercado, para aquela pessoa que nunca consumiu ou que consumiu lá atrás e não tem uma boa lembrança, a gente desmistificar isso daí. Para quem nunca comeu a carne de cordeiro, conta pra gente um pouquinho assim, quais são as principais características que ela tem no paladar. Tá. A carne de cordeiro ela é extremamente suave, macia e além disso é uma carne muito saudável, né? Ela não é uma carne que pesa, né, no seu consumo. Você consome hoje 400 gramas de carne de cordeiro, ela é muito mais leve do que você consumir, por exemplo, 400 gramas de carne bovina. Né? Então, além de toda essa questão da maciez, da qualidade, de ser uma carne menos indigesta, né, ela é também uma carne extremamente saudável. Dentre os inúmeros cortes que vocês trabalham, quais são os principais, assim, os que mais são vendidos? Hoje os que a gente mais vende, né, além do carré francês, é o pernil e também a paleta de cordeiro. Aqui, essa aqui é uma paleta, você vê que por serem animais cruzados, de uma boa genética, uma boa raça, você vê que é uma peça com boa qualidade de carne, boa quantidade de carne. Então serve para o churrasco, serve para outras receitas? Sim, e até quem nunca produziu, nunca fez, né, a carne de cordeiro, ela é extremamente fácil de fazer. Né? Na churrasqueira, muitas vezes só no sal de parrilha, por exemplo. Né? E também tem opções de cortes para serem feitos assados no forno ou mesmo até na panela, na frigideira. Com experiência assim de produzir a carne, né? O que vocês percebem que é o mais importante durante o manejo do animal para poder ter um resultado final que agrada o público? Eu acho que a união de tudo aquilo que a gente viu, né? É a parte sanitária, a parte genética, a parte nutricional, a parte de bem-estar, né? E além disso, de quando sai daqui da fazenda, todo o processo no frigorífico tem que ser bem feito também. Não adianta a gente fazer todo o processo correto aqui e haver falhas lá na hora do abate. Então tudo isso tem que andar em sintonia para que no final a gente tenha um produto de excelência.
E a média do animal para poder chegar ao abate é 42 quilos? Isso, a partir de 42 até 48 quilos, né? Que vai nos dar aí carcaças de 20 a 23 quilos na média. Conhecidas como máquinas de produzir carne, as raças Dorper e White Dorper chamam a atenção de produtores que procuram uma genética mais rentável. Bom, Daniel, a gente pode considerar aqui que nós estamos com um campeão, né? A elite, como você disse. Com certeza. Tá aí com um carneiro já que tem 2 grandes campeonatos, né? Fora um reservado campeão nacional. Então tá aí entre um dos melhores carneiros White Dorper do Brasil na atualidade. E o nome dele é Avalanche? Ele é o Avalanche. Ele é um carneiro que desde muito jovem ele se destaca, né, dentro do grupo, né? Sempre foi um animal que chamou atenção aqui pra gente na fazenda. E ele é um carneiro muito completo, né, com relação às características, ao que a gente busca, né, dentro da raça. Então você vê que é um animal muito comprido, né, com os aprumos perfeitos, né, muita musculatura de posterior, esse pescoço forte, característico, né, de um bom reprodutor. Além da questão dos membros dianteiros deles, são aprumos muito bem implantados, né? Essa passagem de paleta para o corpo, você vê que é uma passagem muito uniforme, né? Então assim, é um carneiro muito completo, né? Que é o que todo produtor, todo selecionador busca. Então tá aí assim um belo exemplar, um belo exemplo do que é um grande reprodutor da raça White Dorper. Se a gente fosse comparar ele com a outra raça, a Dorper, né? Qual a diferença? As duas raças são raças, né, para produção de carne, né? Você tem indivíduos tão bons como ele também na raça Dorper, né? Mas ele chama a atenção e impressiona principalmente por esse comprimento, né? Que é uma característica assim marcante da raça White Dorper, né? São animais muito longos, compridos, né? E isso se reflete também na produção dos cordeiros, né? Agora a gente está com uma fêmea da raça Dorper e estamos contando com a ajuda do Osmar, porque ela tá prenha e tá um pouquinho mais arisca. Agora, Daniel, conta pra gente quais são as características, porque ela é uma campeã e por que vocês usam ela como matriz. Tá. Ana, ela é considerada, né, ela é uma das campeãs e, né, já teve diversos títulos em exposições. Por quê? Porque ela tem todas as características de uma fêmea ideal. Então esse pescoço delicado, esse formato de cunha que a gente fala, né? Além dessa linha de dorso comprida e plana, uma boa musculatura, né, de posterior compatível com o que tem que ser uma fêmea, né? Nada em excesso, mas muito bem equilibrada, muito bem balanceada. Ela já está por volta de 4 meses de gestação, então por isso que a gente já vê esse formato da barriga ali realmente de uma fêmea gestante. Então você vê que ela tem aprumos muito corretos, muito seguros, essa passagem de paleta, né? Essa parte aqui você vê que ela é muito homogênea, né? Não há uma separação, né? Então ela vem como se fosse uma única peça ali, num formato muito agradável, muito homogêneo. E é isso que a gente busca dentro de uma fêmea da raça Dorper. E o cliente que procura vocês para poder comprar um animal, tanto macho para poder usar para o sêmen, como a fêmea para poder usar como matriz, o que eles analisam assim, que chama a atenção deles? Então, a Interlagos ela é uma referência, né, tanto nas raças Dorper quanto White Dorper. Então, os criadores que vêm até nós para buscar novas genéticas é para refrescar sangue, é para inserir uma genética superior no seu rebanho, né? Então, às vezes eles precisam de algum atributo que na propriedade deles eles, né, não têm, ou eles buscam um animal aqui que vá contribuir com determinada característica, né? Então, por ser referência nas duas raças, hoje a Interlagos ela fornece genética aí para todo o Brasil, de norte a sul do país. Legal. E com relação a essa raça, pode dar mais de um, né? Mais de um cordeiro. Sim, sem dúvidas. A gente tem bastante incidência de partos duplos, né? E até às vezes partos triplos, né? Não, o normal, né, seria um cordeiro, mas a gente também faz um trabalho aqui de seleção, né, das matrizes para que a gente tenha, né, prolificidade e que consiga produzir cada vez mais cordeiros, né, numa única fêmea. A gente está aqui diante de uma parte do legado de vocês, que são alguns troféus que vocês ganharam nas competições que participaram, né? Conta pra gente como começou tudo isso.
Exatamente, aqui conta um pouco da história da Cabanha Interlagos, né? A Cabanha ela iniciou em 2003 com a aquisição de uma ovelha White Dorper num leilão. Essa ovelha é de nome Gigi, né? E foi aí que começou. Começamos com uma ovelha e não paramos mais, né? E de lá para cá a gente só vem crescendo, né? Expandindo e buscando até agora aumentar o nosso rebanho. Hoje vocês têm cerca de 1.200 animais aqui, né? Mas vocês planejam aumentar essa produção? Vocês pensam em outras metas com relação também à produção de carne? Sim, hoje desses 1.200 animais, praticamente metade deles são ovinos PO, né, do nosso rebanho, né, voltado para o melhoramento genético, e os outros, né, a outra metade, os outros 600 animais são matrizes, né, do rebanho de corte, são cordeiros de confinamento, né. Hoje, assim, a gente não busca aumentar mais o rebanho de produção. Hoje a gente está buscando, para Interlagos Gourmet crescer, novos parceiros, novos produtores para agregar ao grupo, para nos entregar cordeiro de qualidade, né? E no rebanho de elite, aí sim a gente busca expandir, né? A gente tem trabalhado já há muitos anos as biotecnologias de inseminação e transferência de embrião com o intuito de multiplicar, mas multiplicar com qualidade. Vocês já estão no mercado há quase 20 anos, né? Sim. Hoje, vocês pudessem dar uma dica para quem quer começar nesse ramo, quais seriam as dicas? Acho que a principal delas é estudar primeiro, né, a atividade. Muitas vezes a gente vê as pessoas cometendo um grande erro, que é comprar o animal sem saber o que esse animal vai comer, onde esse animal vai ficar, quem vai tratar desse animal, né? Então, às vezes, o desconhecimento, aquela ansiedade para iniciar, às vezes o produtor comete esse erro. Então, acho que o primeiro passo é traçar uma estratégia, ver qual o mercado que você vai buscar, né? E aí estruturar a sua propriedade com relação à produção de alimento, você ter mão de obra qualificada, né? Para daí a gente fala que o último passo é comprar a ovelha, né? Então, acho que essa é a dica que a gente dá. Mercado tem, são raças fantásticas, né? Mas faça esse estudo e tenha esse cuidado antes. A soja segue sendo uma das culturas mais importantes do país, e novas variedades do grão vão permitindo saltos de produtividade cada vez maiores. Produtores de soja do Cerrado brasileiro têm à sua disposição uma nova cultivar desenvolvida pela Embrapa, a BRS 7881 IPRO. O material é transgênico e possui tolerância às principais doenças que atacam a cultura. Além disso, tem elevado potencial de rendimento de grãos e estabilidade de produção nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, além do Distrito Federal. Uma cultivar que está dentro do programa de melhoramento há pelo menos 8 anos como linhagem e agora chega para o produtor como uma nova cultivar muito bem adaptada para a nossa região, material muito competitivo, né, comparado às cultivares que estão no mercado, material de grupo 7.8, um material que a gente vai posicionar em áreas de altíssima fertilidade, um material que tem alta resposta em produtividade. Então, um material que a gente vai trabalhar aí entre 180 mil a 240 mil, talvez 260 mil plantas por hectare em áreas mais baixas. E um material que traz consigo, né, importantes características para além da produtividade, que é a resistência ao nematóide causador de galhas Meloidogene javanica e também ao nematóide do cis da soja, o nematóide raça 3, NCS raça 3. Então, um material bastante interessante para a região centro-norte do Brasil, em que, dependendo da região, pensando Mato Grosso, médio Mato Grosso, vai até permitir nós pensarmos uma segunda safra com milho. Parceiros da Embrapa já testaram a novidade e os resultados foram bastante positivos. Uma cultivar que apresentou um excelente potencial produtivo em nossas áreas. Cultivamos essa safra uma área de 9,6 hectares, onde ela atingiu uma produtividade de 89,7 sacos no irrigado. Essa cultivar a gente pôde ver
que ela apresentou uma excelente performance numa área onde tinha uma alta incidência de nematóide cisto e nematóide galha, ela tendo um excelente pegamento de vagens e uma excelente produtividade. A cultivar BRS 7881 tem um potencial enorme hoje no mercado do cerrado brasileiro. Então é uma cultivar que vai performar muito bem, pensando nessa questão da nematóide cisto, nematóide galha, que é um problema hoje para o agricultor. Então a gente vê que realmente é uma cultivar que tem potencial produtivo e pode ganhar muito mercado nessa região. Uma nova variedade híbrida de cajueiro anão despertou o interesse dos produtores do semiárido e vem transformando o cultivo numa das atividades mais lucrativas da região. Pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical desenvolveram um clone de cajueiro que demonstrou excelente desempenho na região semiárida de altitude. Trata-se do BRS 555, que acaba de ser lançado e tem elevado potencial de produção, bem superior às demais variedades plantadas atualmente. É uma satisfação enorme a gente hoje estar trabalhando com o cajueiro anão precoce aqui na nossa região, no município de Apodi e Severiano Melo. E vou explicar por que eles estão satisfeitos. Porque há 7 anos atrás nós tivemos vários anos de seca consecutivos e foi dizimado o cajueiro gigante. E com a entrada do cajueiro anão precoce, hoje nós estamos com muitos produtores ascendendo a classe média em assentamentos rurais do nosso município. Produtores que não tinham renda de nada e hoje estão obtendo renda de R$200 mil por ano na cajucultura. Então a cajucultura é viável em pequenos produtores, em médios produtores e em grandes produtores. Sabendo explorar, sabendo utilizar a variedade correta em cada região, em cada local, com certeza vai obter resultados econômicos expressivos. E hoje vocês dão a satisfação de lançar aqui uma variedade do 555 no nosso seminário em Apodi, que é mais um incremento de tecnologia, de genética para os produtores de cada região, que cada variedade dessa se adapta. Então são opções que a Embrapa está oferecendo e que o campo a cada dia se assimila e vai absorvendo essas tecnologias e vai começando a ganhar dinheiro com isso, com ocupação e renda, onde no município de Apodi hoje nós temos, se você quiser andar 40 km de cajueiro, eu rodo com você dentro do carro e é 40 km de extensão de cajueiro. Então a cajucultura está implantada nessa nossa região. Então Apodi, Severiano Melo, Alto Santos, Limoeiro, Tabuleiro, hoje é o centro de produção da cajucultura do anão precoce, acho que a nível de Nordeste. O trabalho da Embrapa na região vem transformando a vida dos pequenos produtores e o cultivo do caju, acredite, tem sido um fator importante nesse processo. Eu acredito que o sucesso hoje de Severiano Melo, Apodi e região seja a persistência, dos produtores e a adoção das técnicas de uma forma tão mais fácil do que em outras regiões. Hoje, assim, a gente conseguiu em 5, 6 anos dar uma virada de chave aqui na região, onde a cajucultura deixou de ser extrativista, para ser uma cadeia produtiva de sucesso. Hoje aqui na região nós trabalhamos com análise de solo, nós trabalhamos com calagem, trabalhamos com adubação no solo, adubação foliar, manejo integrado de pragas e doenças. Então tudo isso, de acordo com a realidade e a necessidade de cada produtor e da nossa região, a gente conseguiu hoje fazer um manejo de sucesso. Mas sem dúvida, os produtores eles tiveram que abrir as portas, e aceitar esse novo desafio e esse uso de tecnologia. Hoje a maior parte da região ela foi implantada com o Embrapa 51. Essa é a maior extensão de área aqui na região de Apodi e Severiano Melo. No entanto, a gente também tem alguns outros clones, como o CCP 76, principalmente voltado para as áreas que são destinadas caju à mesa ou feira. E temos alguns clones também, como o Faga 1, Faga 11, mas a maior parte do nosso território está inserido o Embrapa 51. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo.
Semana que vem temos um novo encontro marcado, ok? Até lá!